Quero convidá-los a abrir as Escrituras no livro do profeta Joel. Quero ler no capítulo 3, apenas o versículo 14. Diz a palavra do Senhor: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar? Senhor, nós agora nos rendemos diante da Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de estarmos nesse lugar, uma casa que foi construída e dedicada à Tua adoração. Obrigado por podermos cantar louvores, entoar nossas orações, exercitar nossa comunhão, consagrar a Ti nossas contribuições, e agora abrimos esse livro sagrado que tem tudo o que nós precisamos para uma vida de qualidade nesse mundo. Meu Deus, que a Tua palavra venha sobre nós com poder e graça, que ela nos alimente, que ela venha, Senhor, nos consertar, nos ensinar, nos educar, para que possamos viver neste mundo para a glória do Teu nome. Nós Te bendizemos, ó Deus, pela bênção da palavra. Pedimos nesse momento um ambiente tranquilo aqui, e para todos que estão em casa também, ou no volante do seu carro, ou no trabalho, ouvindo esta mensagem, que eles possam, ó Deus, usufruir de tudo que o Senhor tem a nos dizer nesse momento, sem perturbação alguma. Nós consagramos tudo que temos e tudo que somos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como enfrentar o vale da decisão? É sobre isso que eu quero compartilhar com meus queridos nessa noite. A maioria dos estudiosos defende que o vale da decisão é o mesmo vale de Josafá, que o próprio Joel se refere aí no começo do capítulo 3. E isso nos remete à experiência do rei Josafá, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, especialmente no versículo 26, onde esse vale é chamado do Vale da Bênção. Nós conhecemos aquela história, o povo de Deus se viu cercado por uma multidão muito grande de inimigos, moabitas, amonitas e outros aliados. Eles não tinham forças para lutar, e o rei Josafá disse que estava colocando os olhos do Senhor e confiando nele. Ele reuniu o povo, pôs o povo para orar, consagrar suas vidas, e Deus deu a seguinte instrução: olha, vocês não vão precisar pelejar. Nessa batalha, eu vou pelejar por vocês. E a Bíblia diz que Deus orientou o povo a colocar o louvor à frente do exército. Agora você veja, né? O inimigo já era em maior quantidade, você ainda tira os soldados da frente e coloca o coral na frente do exército. O povo obedeceu ao Senhor, e diz a Bíblia que quando o coral começou a cantar louvores a Deus, né, bendizendo ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, eu sei que os inimigos se desentenderam, um começou a lutar contra o outro e se destruíram mutuamente, e o povo de Deus teve uma grande vitória. Então eles desceram ao Vale da Bênção para comemorar essa grande vitória que tiveram com o Senhor. Então, quando nós pensamos no Vale da Decisão, nós estamos pensando numa boa decisão, que é deixar o Senhor tomar conta de nós e lutar nossas batalhas. Porque o dia do Senhor está perto. E não resta outra alternativa para nós, a não ser confiarmos no Senhor para sermos vencedores nessa vida. Porque, queiramos ou não, o tempo todo, irmãos, nós estamos no vale da decisão. Não tem um dia sequer que não precisamos lidar com dezenas, centenas e até milhares de decisões. E nós precisamos confiar no Senhor para isso. E o meu desejo nessa noite é desafiar você a pensar bem nesse vale da decisão, a pensar que o dia do Senhor está perto, haverá uma prestação de contas, e nós precisamos chegar lá bem preparados. A primeira coisa que eu quero frisar com os irmãos é que a vida é feita de decisões. Nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19,
os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus nos criou perfeitos. O escritor do Eclesiastes afirma isso. Deus fez o homem perfeito. Foi ele que se meteu em muitas astúcias. E dentro da perfeição em que nós fomos criados está a possibilidade de escolha, o que nós comumente chamamos de livre-arbítrio, palavra que não tem na Bíblia, mas que define bem isso. E o vale da decisão é um lugar que nos deixa, às vezes, assustados, porque nós lidamos com a necessidade de escolher o tempo todo. Muitas dessas escolhas nós fazemos até sem pensar. Alguém já disse que se nós fôssemos parar para pensar, antes de tomar todas as decisões que nós temos que tomar diariamente, ficaríamos loucos de tanta escolha que temos que fazer. Muitas das escolhas que fazemos, o nosso cérebro faz no automático. Quando nós estamos andando, né, o nosso cérebro faz com que uma perna troque o passo com a outra sem a gente nem mandar. A gente não decide se vai respirar ou não, o cérebro comanda. Então, nós tomamos micro decisões o tempo todo e algumas de forma até automática. Além disso, tem aquelas decisões do cotidiano que nós precisamos tomar e que também não nos causa grande conflito. Se vamos tomar café puro, café com leite, comer bolo, comer pão, comer biscoito. Se vamos almoçar 11 horas, meio-dia, 1h da tarde. Se vamos trabalhar de carro, de ônibus, a pé. São decisões corriqueiras que nós tomamos sem muito conflito. Mas existem aquelas decisões que são importantíssimas. E aquela árvore colocada no meio do jardim representa a possibilidade de escolhermos Deus ou não. Então, Deus sempre vai deixar diante de nós a vida e a morte. O que nós queremos? A bênção e a maldição. O que nós queremos? Deus ou os outros valores. Uma eternidade num lugar bom, que a Bíblia chama de céu, ou uma eternidade num lugar ruim, que a Bíblia chama de segunda morte. Nós vamos escolher. E a vida é feita de decisões. Hoje nós fazemos nossas escolhas. Amanhã, nossas escolhas fazem a cada um de nós. Portanto, nós precisamos saber que as decisões precisam ser tomadas com sabedoria. Então, nós estamos hoje no vale da decisão. O dia do Senhor está perto. Quais têm sido as nossas escolhas? A segunda coisa que vale a pena a gente pensar também é que não decidir também é uma decisão. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, ele fala do pecado da omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 37, olha o que Jesus diz para nós. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. A Bíblia o tempo todo diz, nós precisamos decidir, nós não podemos nos omitir. O vale da decisão, às vezes, nos deixa paralisados, porque são tantas possibilidades que, às vezes, a gente não toma decisão nenhuma. Só que não fazer escolha é uma escolha, e também tem consequências. Jesus disse, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 12, versículo 30, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. João também escreveu, movido pelo Espírito Santo, à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Quem dera fosses frio ou quente, mas você é morno, e porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, nós precisamos nos posicionar. A omissão, ela é abominável a Deus. Porque se nós passarmos a vida nos omitindo,
sem combater as injustiças, sem defender a fé, sem nos posicionar, certamente não teremos a bênção de Deus sobre a nossa vida. A verdade é que em cima do muro é terreno do inimigo. Para Deus é sim, sim, não, não. Em cima do muro é não. Para Jesus tem que ser por Ele, tem que ajuntar com Ele. A omissão é não, é espalhar, é ser contra. A omissão é ser morno. A omissão não é uma opção para nós. A gente conhece aquela passagem de Marcos, capítulo 11, de 27 a 33, quando alguns religiosos chegaram para Jesus e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? E Jesus respondeu com essa pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí os religiosos pensaram assim: se a gente responder que era do céu, ele vai perguntar: por que nós não cremos? Mas se a gente responder é dos homens, nós vamos apanhar aqui, porque está todo mundo apoiando aí o mestre. Então eles reuniram, cochicharam e responderam assim: nós não sabemos. Aí Jesus disse: então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. O que esse texto nos ensina? Quando nós não nos posicionamos diante de Jesus, Ele também não se posiciona diante de nós. Não é isso que a Bíblia diz? Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E a omissão é uma negativa. Não escolher também é uma escolha, e é uma péssima escolha. Nós não podemos ficar paralisados no vale da decisão. Nós precisamos escolher, e escolher bem. Em terceiro lugar, nós vemos na Bíblia que todas as decisões têm implicações. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio mesmo, capítulo 28. Nós vamos ler do verso 1 a 6 e depois do 15 a 19. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Mas aí quando nós vamos lá para o versículo 15, nós lemos: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Ou seja, nossas escolhas têm consequências. Quando tomamos boas decisões, isso atrai sobre nós as bênçãos de Deus. Quando tomamos decisões ruins, isso atrai a maldição. A Bíblia diz que a bênção, ela é uma ação de Deus para que a sua vontade seja feita. É quando Deus põe a mão e alavanca aquilo que está acontecendo. A primeira vez que Deus abençoou na Bíblia não foi nem o homem, foi os animais. Está lá em Gênesis capítulo 1. Deus abençoou os animais e disse: crescei e multiplicai, enchei a terra. E logo em seguida ele abençoou o homem, também não teve nada de espiritual. Ele abençoou o homem e disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Era o propósito de Deus, encher a terra, com os animais, com os seres humanos. E Deus então abençoou para que isso acontecesse. No Salmo 67 diz que a bênção de Deus é para que o nome dele seja conhecido e adorado em toda a terra, para que todos os povos o aplaudam e o glorifiquem. E a maldição nada mais é do que Deus recolher a sua mão e não agir em nosso favor. Porque, irmãos, se a maldição fosse Deus castigar, não tinha ninguém vivo. A verdade é que ninguém
passa incólume pelo vale da decisão. Todos nós somos afetados de alguma maneira. Seja a decisão que for, nós sempre seremos atingidos, ou por consequências boas, ou por consequências ruins. Nós somos produto dos caminhos que nós escolhemos, muitas vezes sem buscar a orientação de Deus. Até mesmo as decisões mais simples. Nós escolhemos o que vamos comer, mas isso tem consequência. Obesidade, glicose, colesterol, pressão alta, fruto daquilo que nós escolhemos colocar dentro do nosso organismo. Nós não pensamos muito antes de escolher a posição que a gente dorme, mas é isso que faz a gente ter problema de coluna. Então, nossas escolhas, ainda que sejam as pequenas, têm implicações, quanto mais as grandes. Nossas escolhas podem nos fazer passar uma eternidade ao lado de Deus ou passar uma eternidade longe de Deus. Multidões no vale da decisão. Eu e você hoje estamos no vale da decisão. Quais serão nossas escolhas? São escolhas que nos preparam para o dia do Senhor que está perto. E, finalmente, irmãos, só Deus pode nos levar a tomar decisões certas. Nós lemos no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas no final dá em caminho de morte. O vale da decisão pode nos levar a situações enganosas. E é por isso que nós não podemos decidir apenas com base nas aparências. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz que o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor vê o interior. Deus conhece todo o contexto. Deus conhece ontem, hoje e amanhã. Nós só conhecemos o momento. Nós, às vezes, esquecemos do ontem, das consequências que nós mesmos tivemos e que outros perto de nós tiveram, e tomamos as mesmas decisões erradas. Por isso que nós precisamos pedir orientação de Deus, porque Ele sabe tudo. E Ele vai nos orientar. Como é que nós vamos entrar num relacionamento sem a orientação de Deus? Como é que nós vamos escolher a nossa profissão, a nossa formação profissional, sem a orientação de Deus? Como é que nós vamos aceitar um emprego sem a orientação de Deus? Como é que nós vamos nos filiar a uma igreja sem a orientação de Deus? Como é que nós vamos mudar de casa, de cidade, sem a orientação de Deus? Como é que nós vamos bater a porta de um carro para viajar sem a orientação de Deus? Ele conhece todo o contexto. Então, nós precisamos buscar a orientação dele. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, vai dizer: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós podemos planejar, nós podemos intentar, todos nós temos sonhos, planos, desejos, projetos, mas a última palavra tem que pertencer ao Senhor, porque só Ele pode nos conduzir a decisões sábias. Nós não podemos decidir baseado no nosso sentimento, porque em Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Às vezes o nosso coração pede para fazer, ou para não fazer, pede para ir, pede para acompanhar A ou B, pede para sair de um contexto e entrar em outro, mas é o coração, e o coração é enganoso, o coração é circunstancial, o coração é emotivo, o coração é rancoroso. Se nós seguirmos o coração, certamente nossas decisões serão ruins e nós vamos nos arrepender amargamente desse tempo no vale da decisão. Nós também não podemos nos guiar pela opinião das pessoas, porque as pessoas são tão falhas como nós. Lá em Romanos capítulo 14, de 1 a 5, Paulo vai dizer que cada um tem sua opinião.
Paulo diz: aquele que come, dá graças a Deus e come. Aquele que não come, dá graças a Deus e não come. O que come, não julgue o que não come, não despreze o que come, e vice-versa. Não se deve discutir opinião. Cada um tem a sua própria opinião formada, porque naquilo que a Bíblia não fecha a questão, aí vira uma questão de opinião. E opinião, cada um tem a sua. Já pensou se a gente fosse ouvir a opinião de todo mundo? Nossos pais têm uma opinião com quem a gente deve casar, nosso tio tem uma opinião sobre qual faculdade a gente deve fazer, não é? Nosso pastor tem uma opinião de qual trabalho a gente deve aceitar, de qual ministério que a gente deve abraçar. Nosso vizinho tem uma opinião, nosso colega de trabalho tem uma opinião, todo mundo tem uma opinião a nosso respeito. É incrível, né? Irmão, você não sabe como é que o pastor sofre. Porque todo mundo que não é pastor sabe pastorear muito melhor que nós. Olha, quem não tem filho sabe melhor que todo mundo como educar filho. Porque as pessoas só dão sua opinião dentro do conhecimento que elas têm, que às vezes é pouco, é menor do que o nosso. Então não podemos tomar decisões pela opinião das pessoas, pelo que o outro acha, pelo que o outro fica buzinando na cabeça da gente. Mesmo as pessoas que gostam de nós e que estão de boa fé querendo o nosso bem, elas não têm a última palavra. Elas podem aconselhar errado. A última palavra precisa ser a palavra do Senhor. Só Deus conhece o contexto como um todo, e só Ele pode nos levar a tomar boas decisões no vale da decisão. Concluindo, queridos, assim como o profeta Joel previu, de fato, hoje há multidões no vale da decisão. Alguns não têm noção de que estão decidindo a cada momento, e enquanto isso a sua vida está se desenrolando, e nós sabemos que o nosso futuro nada mais é do que o desenrolar de decisões diárias. Mateus capítulo 6 vai nos dizer que temos que viver um dia de cada vez, basta o dia os seus cuidados. Nós temos que viver um hoje bem vivido, com boas escolhas, boas decisões, e assim o nosso futuro será cada vez melhor. Precisamos entender que a todo momento estamos fazendo escolhas e que essas escolhas vão determinar nosso futuro, porque toda escolha tem implicações. Adiar decisões também é uma decisão e geralmente não nos leva a nada, nos prende no ostracismo, na mesmice, e ficamos plantados sem experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Precisamos buscar ao Senhor para que Ele nos ensine o melhor caminho. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto. E por causa disso, irmãos, nós devemos estar cada vez mais juntos, admoestar uns aos outros, incentivar, exortar, motivar, para que possamos ficar firmes, fazer boas escolhas, e assim, no dia do Senhor, nós sermos encontrados, aprovados, e assim passarmos a eternidade ao lado dele. Você tem noção de que você está no vale da decisão? O vale da decisão pode ser para nós o vale da bênção, se nós fizermos boas escolhas e deixar que o Senhor cuide de nós e lute as nossas batalhas. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos colocar de pé, queridos.